Vamos fazer alguns comentários sobre os principais tópicos da prova de digitação para o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para quem vai fazer o concurso para os cargos de oficial judiciário, da especialidade oficial judiciário e para o cargo oficial de apoio judicial, tem essa etapa, que é a prova de digitação. Será aplicada após a publicação da classificação final, uma prova prática de digitação. Eu faço observação. A data da publicação da classificação final e a data da realização da prova prática de digitação, este intervalo pode ser de 10 dias, 15 dias, 20 dias, 25 dias, 30 dias. Então, depende de cada edital. Cada edital, adota, esse intervalo aí diferente. E para o candidato que vai deixar para treinar a digitação após a publicação da classificação final, porque o cidadão faz a prova pensando, não, vou fazer a prova, se eu for aprovado nessa primeira etapa, depois eu me preocupo com a digitação. Mas aí eu faço observação. E se este intervalo que você tiver para treinar for de apenas 10 dias? Ou 15 dias? Que seja 30 dias? O intervalo é pequeno. Não dá para treinar neste tempo. Então, eu recomendo que comece a treinar antecipadamente. Não deixe para treinar em cima da hora. A prova prática de digitação terá caráter exclusivamente eliminatório, não influindo na classificação final do candidato. A prova prática de digitação será realizada apenas em Belo Horizonte, em data, local e horário a serem oportunamente publicados no Diário do Judiciário eletrônico e disponibilizados os endereços eletrônicos. Tá aí os dois endereços na tela. A prova prática de digitação constará de cópia idêntica de texto, dado a conhecer no momento de sua realização, em microcomputadores Pentium, teclado português Brasil, padrão ABNT2, observada a formatação solicitada. Na verdade, o objetivo desse teste não é cobrar do candidato se ele sabe formatar ou não o texto. O objetivo é digitação. Normalmente, esta formatação solicitada, normalmente é uma formatação simples. Exige do candidato fazer uma formatação, como por exemplo, alinhamento, tamanho da fonte, tipo de fonte, formatação básica. O detalhamento da realização da prova prática de digitação constará no ato de convocação dos candidatos. Será considerado apto na prova prática de digitação o candidato que conseguir 600 toques líquidos em 5 minutos. Isso equivale ao candidato digitar 120 toques líquidos em 1 minuto. Os toques líquidos serão calculados levando-se em conta, no tempo estipulado, o número de toques brutos, diminuindo-se os erros cometidos segundo a fórmula. Então, para quem vai fazer a prova para o cargo de oficial judiciário, da especialidade oficial judiciário, a fórmula será utilizada é a seguinte. Na verdade, esta fórmula é para encontrar o número de toques líquidos por minuto. Então, nós temos, toques líquidos é igual aos toques brutos menos erros multiplicado por 1, dividido pelo tempo, que será 5 minutos. O TL é o número de toques líquidos, TB é o número de toques brutos,
ou seja, tudo que o candidato digitou no texto. Então, como que eu faço para encontrar o número de toques líquidos em um teste em que eu digitei? Não, o número de toques brutos é 750 caracteres. Os meus erros correspondem a 40 erros. O tempo que eu utilizei para fazer a digitação, 5 minutos. Então, qual o procedimento, né, para fazer esse cálculo aí? Vamos pegar o número de toques brutos, que é 750, menos os erros, que são 40, dividido por 5, né, que é o tempo. Então, 750 menos 40, 710. Dividido por 5, 142 toques líquidos por minuto. Então, para que o candidato, né, esteja apto, ele tem que digitar no mínimo 600 toques líquidos em 5 minutos. Isso equivale a digitar no mínimo 120 toques líquidos por minuto. Ora, para o cargo de oficial de apoio judicial, esse teste já é um pouco mais complicado. Por quê? A fórmula é a mesma. O que altera é o número de erros. Um erro multiplica por 2. Ou seja, se o candidato teve 40 erros, vai multiplicar por 2. Né? Ou seja, 40 vezes 2, 80 erros. Então, para quem vai fazer esse teste, né, para este cargo, tem que tomar cuidado com os erros. Os toques brutos correspondem à totalização do número de toques dados pelo candidato, incluindo vírgulas, espaços, pontos, mudanças de parágrafos. Uma dica com relação para quem for treinar utilizando o Word, para você encontrar o total de caracteres brutos no Word, ao digitar o texto, selecione o texto, clique no menu Ferramentas, clique em Contar Palavras. Nessa janela do Contar Palavras, temos caracteres com espaço. Aqui nós temos o total de caracteres brutos. E uma outra dica com relação ao texto, é muito comum o pessoal ficarem preocupados. Será que o texto dado na prova, será que vai ser um texto difícil, fácil? Todos os textos que foram dados em provas de digitação anteriores são textos muito simples. Nada de caracteres complicados. Então, com relação ao nível de dificuldade do texto, eu acredito que vai ser um texto muito tranquilo. Normalmente são textos tirados da Folha de São Paulo, revista super interessante, isto é, normalmente textos tirados de revistas.